Opa, nesse fluxo, a gente vai montar uma ideia de processo utilizada no mundo real, basicamente. A gente vai gerar um código só com a LLM, essa parte não é do mundo real, pelo amor de Deus. A gente vai gerar um código só com a LLM, então a gente vai validar com critérios técnicos utilizados normalmente em códigos em produção, homologação e sustentação, a casos reais para verificar se o código da IA passa com o que a gente quer. Então, começando logo, nosso fluxo vai ser gerar, validar, testar e integrar, beleza? Gerar, obviamente, a IA gerando código, validar, a gente vê se está tudo certo, testar, eu já vou fazer aqui na minha máquina, com vocês mesmo, em real time, e por último, integração, que seria um código, subir o código para ambiente de desenvolvimento, mas isso não vai acontecer porque eu não quero. Mas a gente vai passar por todos os processos. Bem, o que eu quero que vocês se lembrem uma coisinha antes é, quando vocês gerarem um código para IA, vocês sempre têm que pedir duas coisas. A complexidade de tempo e memória, que é muito bom, né, o Big O Notation, porque você sabe se o código da IA pelo menos está performático, dependendo do que você está fazendo. Essa parte não é tão vista assim, a não ser que você faça parte da FANG, né? Mas como no nosso caso agora, a gente está dando importância às características de um código geradas por inteligência artificial, a complexidade e a análise assintótica vai ser muito importante. A segunda coisa é um trade-off, de por que a inteligência artificial escolheu aquilo, o X em vez do Y, né? No nosso caso, esse prompt de deduplicação aqui, eu coloquei uma coisa muito específica que vai trazer os trade-offs para a nossa explicação. O caso de borda, né, os edge cases, aqui seriam só as limitações, então inputs extremos, dados nulos, concorrências, quais são os limites do código feito pela própria. E por fim, uma explicação, né, um passo a passo de como o código funciona para a gente ter que ler só o essencial, não ter que ler tudo, para dar uma economizada de tempo. Aqui está o prompt que eu tinha escrevido previamente para essa aula. É bem simples, eu quero que você escreva um algoritmo de deduplicação de registros para um arquivo muito grande. Um algoritmo de deduplicação é um algoritmo de limpeza de linhas duplicadas. Aqui eu falo exatamente aquela parte que eu já tinha ensinado, né? A linguagem, a versão, a entrada, a saída e uns requisitos adicionais, que é como eu quero que tenha. Aqui eu disse que vai ser um arquivo TXT ou CSV de pelo menos 1 milhão, né? Contendo pelo menos 1 milhão de linhas. Aqui eu também falo, a saída que eu quero é justamente o arquivo com as duplicatas removidas, e aí é exatamente esse passo aqui que eu estava comentando com vocês, que é o que adiciona uma mais nesse código trade-off. Eu disse que o algoritmo tem que ser eficiente em memória, então ele tem que lidar com os arquivos sem utilizar a memória RAM. Ele tem que fazer tudo pelo disco, o que traz aqui provavelmente uma divisão de chunks dos arquivos e outras coisas. Acaba que aumenta a complexidade de espaço, mas melhora o escalonamento horizontal o escalonamento vertical da nossa máquina, dado um servidor em produção, que eu digo. Eu não vou utilizar a ferramenta do Think Longer aqui que tem do ChatGPT, porque eu quero que ele cuspa o código, só taque o código para mim. Eu vou esperar um pouquinho ele aqui terminar o código. Ele utilizou só as bibliotecas padrões do Python, graças a Deus, porque eu não especifiquei nenhuma lib, eu não queria baixar. Ele faz a leitura por blocos, o que isso aqui já aumenta completamente a complexidade de espaço. Ele também faz pelo que eu tô vendo aqui, ele utiliza do heap, do merge, ele faz um sort na lista, o que vai indicar que a complexidade de tempo dele vai aumentar para odd-n. Odd-n ou talvez odd-n log n, dependendo do caso que a gente está tratando aqui. Esse daqui é o arquivo que o CSV que a gente está utilizando. Aqui tem, como dá para ver, se eu só dar um F5 em alguns dados, um Ctrl F em alguns dados, dá para ver que tem dados duplicados, né? Dados de 2, 3 dados duplicados. Então, eu vou só colocar o código da IA cuspida aqui para a gente ter o código pronto. Deduplication, eu vou chamar o nome do arquivo .py, eu vou salvar dentro da pasta apps, e ele me dá um caso de uso aqui embaixo, se eu não estou enganado, né? Ele me dá um exemplo de uso, perfeito. Aqui ele me dá dados grandes, nesse caso aqui eu vou pegar o duplicated data e eu quero gerar a mesma coisa para cá e chamar ele de deduplicated. A gente pode rodar o código para verificar, né? cd app py deduplication. Tá escrito --pu, eu não sabia. Então eu cometi um erro ali, mas vai ficar assim. Ele funcionou, já acabou o processo, foi bem rápido. Ele disse que o total de linhas processadas aqui foi 1 milhão e as duplicatas removidas foram 170 mil e pouquinhas. E sim, de fato, é verdade. Tinha mais ou menos quase 200 mil linhas duplicadas nesse arquivo CSV. Então quer dizer que ele fez a limpeza corretamente. Se eu procurar aqui pelo Ctrl F, já não dá mais para encontrar. Então tá ótimo. É exatamente isso que eu queria. Então vamos para a segunda parte da aula, que é muito simples. É só pedir aquilo que a gente comentou, né? Fazer um promptzinho bem básico, nada demais. Explique os trade-offs, a complexidade de tempo e espaço e 5 casos de teste. 5 demais. 2 casos de teste com entrada e saída. E uma explicação passo a passo do código. Pronto.
simples, nada demais. Enquanto o modelo gera, eu não mandei ele pensar por mais tempo, tá? Isso aqui é ele. Enquanto o modelo gera, fica aí uma atividade para vocês. A atividade é, vocês que estão pondo em prática a aula, tentem criar um agrupador de logs por IP e peçam a complexidade e o caso de teste para exemplos. Para o ChatGPT mesmo, para o Gemini, para qualquer pessoa que vocês queiram aí, né? Qualquer LLM. Tentam fazer isso com um prompt parecido com esse aqui da aula, que foi gerado para cá, que eu acredito que vai acabar sendo já só o suficiente para vocês não vão precisar de mais nada, já é um prompt bem estruturado. Salvem a resposta e vejam se deu certo, o que é que vocês tiveram que mudar nesse prompt para melhorar, e deem um feedback para a gente poder ter uma melhorazinha nas aulas, né? Que a gente tem que atualizar conforme vocês dão a ajuda. No próximo vídeo, a gente vai ver como transformar as falhas em reparos e debugar com a LLM, parecido com o que foi feito na aula passada. Aqui ele fala, os trade-offs principais uma escalável em memória, que ele só carrega chunks de linhas na RAM uma vez, então é ODM. É verdade, de fato, mas a desvantagem é justamente aquilo que a gente tinha falado, né? Acaba que cria dados extras por causa do arquivo temporário e aumenta a complexidade de espaço. Ele fala da reordenação dos blocos, sim, o que faz completamente sentido, mas justamente por conta dessas reordenações, ele acaba se tornando simples e bastante robusto. Ele é até que relativamente rápido também. Ele não é tão lento assim. Ele comenta aqui que para grandes números, né, para grandes volumes, ele pode ser mais lento que o utilitário do sort. Só que eu não concordo muito, porque nisso a gente vai caindo para aquela situação de que a memória RAM acaba se tornando muito importante, né? Ele fala do hash, um hash partition aqui, só que aqui cairia justamente na parte do uso da memória RAM, o que acaba quebrando muito, né? Ele dá aqui a complexidade, eu vou pular logo para a parte que importa. Ele fala que a complexidade de memória é de O de M mais K, e a complexidade de tempo é de O de N. Aqui ele fala do O de N log N porque ele usa o merge sort, tudo bem. Aqui é uma explicação do algoritmo e os dois casos de teste, passando todo o processo. Para quem quiser ler, tá aí, mas tá explicado já bem bonitinho. Isso aqui não tá errado, eu tenho certeza. E ele fala também recomendações, essa parte a gente não precisa se preocupar, porque quem vai fazer isso provavelmente vai ser você. Mas muito obrigado, o vídeo acaba por aqui, eu vejo vocês na próxima aula para a gente fazer um debug com LLM.